sabão em pó, vazio. E dentro tinha um monte de caixinha dobrada. E eu falei assim, você está catando lixo agora? Ela, eu não, eu vou ganhar um avião do fulano de tal. Eu falei, avião do fulano de tal? O que é isso? E claro que ela falou fulano de tal, você sabe do que eu estou falando. É que eu não vou fazer propaganda de ninguém aqui agora. Mas é uma campanha aí que tem, que você junta embalagem de uma determinada marca, manda pelo correio e fica esperando que você vai ganhar um avião. E tem gente que acredita que vai ser um avião mesmo, né? Vai pousar um avião em cima da sua casa, lá e você vai ganhar um negócio daquele. E eu brinquei com ela, você acha mesmo que você vai ganhar? Ah, não sei se eu vou ganhar, mas eu estou fazendo. E você vai nos mercados, você abre as revistas, você tem uma oferta o tempo todo de promoções e de promessas que fazem você encher os olhos e desejar aquilo que você tanto quer. Imagina a sua casa montada, como eu disse, um avião passa por cima, abre a porta e faz cair sobre você um paraquedas com geladeira, fogão, televisão, computador, sofá, guarda-roupa, sei lá, mas vem carro também? Vem carro também? Vem carro também? Vem dinheiro também? E o negócio ficou bom agora? Ficou bom e você já mandou... Aí sabe o que acontece? Você vai no mercado e só compra daquela marca, porque você tem que juntar. Aí tem uma marca do lado que é 10 centavos mais barata. Aí você fala assim, não, vou levar essa que é 10 centavos mais cara, porque essa aqui vai me dar um avião do fulano de tal. Na verdade, a gente vive também esse domínio, essa ditadura do ter, do ganhar, do mais. Pouco não vale, tem que ser muito, tem que ser milhão, tem que ter muito zero. Tem que ter muito zero no finalzinho do número para você acreditar que vale a pena alguma coisa. Na verdade, a gente vive nesse mundo tentando amontoar tesouros. E é justamente isso que Jesus vai alertar, por meio do Sermão do Monte, os riscos e os perigos de se juntar tesouro no lugar errado. Tem lá o seu porquinho, tem lá a sua galinha dos ovos de ouro, tem lá o lugarzinho onde você todo dia bota uma moedinha de R$1 e você fala assim, vou ficar rico. Bota na poupança, bota no fundo, bota não sei aonde. Mas o pior são aqueles que acham que vão ganhar 1 milhão de uma vez só. E ainda mais quando o tal da Mega Sena está acumulada em 70 e tantos milhões de reais. E aí você fica naquela dúvida assim, jogo ou não jogo? E eu já fui perguntado, pastor, é pecado? Eu falei, se você está me perguntando, porque você sabe que é. Porque se você achasse que não fosse, nem ia me perguntar. Se está na dúvida, meu irmão, é porque você está sentindo que o negócio não vale a pena. Não é por aí. E Jesus vai justamente dizer isso aqui nesse texto, em Mateus capítulo 6, versos 19, 20 e 21. Vamos ler junto o que diz lá. Vamos ler na NVI mesmo. Diz assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Essa última declaração de Jesus, ela é contundente. Ela é, eu diria, bombástica naquele contexto, quando Jesus está justamente ensinando os cristãos. Vale lembrar que o Sermão do Monte não é um sermão evangelístico. O que alguns podem pensar que seja, não é. Leia lá Mateus 5 e diz que ele reuniu os seus discípulos e começou a ensinar-lhes. Um dos princípios da interpretação correta da Bíblia é você conseguir identificar a natureza do texto, senão você começa a errar a aplicação dele. E aí você precisa entender para quem o texto foi escrito ou para quem aquilo foi dito. E aí você começa a perceber que a coisa tem muito mais profundidade do que você possa imaginar. Não é um texto como nós chamamos evangelístico, dentro do nosso jargão evangeliquez. Aliás, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente usa termos que acha que está abafando e tem gente aqui que nem está entendendo nada. A gente começou o nosso culto cantando Hosana. De repente tem, eu não sei se é algum visitante, eu vou explicar para você, de repente você vai achar que tem uma Hosana que vai entrar daqui a pouco ali e vai tomar a palavra aqui, vai dar um testemunho que a irmã Hosana chegou.
Porque tem gente que acha... Vocês lembram uma vez, eu já contei para vocês, uma amiga da Emily que veio ao culto? Cadê a Emily? Está aí? Ela veio ao culto, visitante primeira vez, e ela falou assim, gostei daquele negócio lá. Gostei. O dono do culto era muito fofo lá na frente. Ela falava do Paulo, não era de mim não. Peguei você, porque no culto que ela veio não era eu que estava dirigindo, era o Paulo. E ela falou assim, legal aquele momento que vocês põem recadinho para Deus no envelope, né? Eu dízimo. E aí uma pergunta assim, quem é esse tal de Emanuel? Aí uma um pouquinho mais espertinha falou assim, parece que é o nome de Jesus aí que eles usam também. Pois é. Muita gente crente que está abafando e a gente está falando o nosso evangeliquez e ninguém está entendendo nada. Aquela velha história que eu ouvi do pastor Ebenezer Bittencourt, que ele foi visitar uma igreja e o coro estava cantando, o coro masculino, uma música bonita do coro masculino, lá da época do Samarone, assim, não é? Eu não conheço hino, geral. Se eu estiver cantando errado, você me ensina também. É um negócio assim, nós vamos para Sião, nananana, vamos para Sião. Aí disse que um visitante cutucou e disse, olha, eu não sei onde é Sião, não sei se é longe, se é perto, se tem que ir de van da igreja, mas eles vão, porque eles estão decididos para ir lá, e eles vão mesmo. Aí ele conta também, essa é uma palestra que ele dá, muito interessante, sobre a contextualização da mensagem cristã. Ele fica imaginando você chegar no lugar e aí estão lá cantando. Isso eu vi uma realidade, vou depois trazer isso à tona. Ele imagina uma igreja, estava lá cantando aquele cântico, um cântico que os jovens cantavam muito, de uma outra geração, falou assim, persegui os inimigos e os alcancei e tal. E diz que tinha uma irmã muito fortona, assim, bem entusiasmada, assim, persegui os inimigos e os alcancei, os destruí, os atravessei, pá! Uma mulher do lado assim, essa aí tá brava mesmo. Porque o nosso linguajar é meio estranho, gente. Tem gente que tem medo de entrar naquela porta porque não sabe o que acontece aqui dentro. É ou não é, Lilian, Alberto? Primeira vez, vou na igreja. O que vão fazer comigo lá? A gente é meio esquisito. E a gente tem que ter coragem de dizer isso para a gente poder atualizar e contextualizar o nosso linguajar. Lembra que uma vez eu parei o culto para explicar o que era Maranata? Porque a única Maranata que o povo conhece é a igreja da Rua Adriano. E acha que Maranata é nome de igreja. Também é, mas não é só. Porque Maranata é uma palavra hebraica que diz, ora vem o Senhor Jesus. Maranatá, na verdade. Seria a entonação correta. E aí os romanos têm razão, que tem lá um movimento chamado Maranatá. E vai por aí. Uma vez eu era adolescente e havia um congresso que aconteceu lá no Colégio Pedro II, aqui na Tijuca. Eu era adolescente. Aliás, eu acho que eu era pré-adolescente. Não sei se tinha gente aqui dessa época, quando houve um congresso no colégio, no Pedro II. E sabe o que era o corinho que estava na moda? A gente já cantou aqui várias vezes, o Paulo bota a gente para andar de um lado para o outro. O nosso general é Cristo. Isso era a década de 80, 86, se eu não me engano. Tinha acabado a ditadura, o regime militar naquela época. Vocês sabiam que um coronel entrou lá e falou assim, que história é essa de nosso general é Jesus? Isso aí é conspiração e tal. A líder teve que se explicar lá na direção do colégio. A gente, crente que está abafando. E às vezes a gente não está comunicando nada. E a gente tem que trocar em miúdos o negócio, para que as pessoas entendam o que a gente quer dizer. Quantas vezes uma pessoa que não é crente fala assim, mas como é que é esse negócio de abrir o coração para Jesus? Até porque abrir o coração para Jesus não está na Bíblia. Não existe essa expressão na Bíblia. Na Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, serás salvo. A gente usa umas expressões meio interessantes que não está na Bíblia. Porque a gente se acostumou e a gente acha que é normal, porque eu cresci no berço evangélico, papai pastor, vovô pastor, tio pastor, e vó, eu sei tudo, sei nada. Porque se eu não cuidar, eu estou falando grego literalmente para as pessoas, elas não estão entendendo nada. E não sabem literalmente o que é. Está igual aquele irmãozinho, um servente lá do seminário. Quem já foi no seminário sabe que tem a biblioteca e a capela. E ali tem 2 inscrições em grego. E na capela tem a inscrição de 2 Timóteo 3,16, prega a palavra, só isso, prega a palavra, querusson ton logon.
Aí o irmãozinho lá, servente do seminário, alguém perguntou: o que está escrito ali? Aí falou assim: está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, de tal maneira que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o camarada falou assim: mas tudo isso em 3 palavrinhas? O hebraico tem dessas coisas. E era grego o negócio. Ou seja, o cara era metido a falar o que ele nem sabia. E aí o cara põe a Bíblia assim no braço do braço. Ele fala assim: porque Deus amou o mundo. E se você não abrir o seu coração para Jesus, palavras fora do contexto não fazem, não causam efeito, não impactam. E a gente precisa entender que esse texto do Sermão do Monte, Jesus falou para crente. E eu não estou inventando isso não, vê lá na sua Bíblia, Mateus 5, primeiro versículo diz assim: e ele reuniu os seus discípulos e passou a ensinar-lhes. Então, meu querido, isso é para você. Não adianta eu querer forçar esse texto para dizer que eu vou ganhar almas para Jesus hoje. Ganhar almas para Jesus. Mais um jargão que a gente usa também, que a gente tem que tomar cuidado, porque não diz nada. Ganhar almas para Jesus significa apresentar a mensagem de paz, alegria e esperança. O que nós falamos ganhar almas para Jesus não tem nada a ver com a sua vida, na verdade. O que tem a ver com a sua vida, se você hoje está aqui pela primeira vez, é a nossa certeza de que só Jesus é esperança, é descanso, é paz, é salvação. Então esse texto aqui precisa permear o seu coração, crente em Jesus. Porque ele não está falando de alguém que vai para o inferno. Ele está falando com gente que está sentado no banco da igreja, mas não consegue olhar para a eternidade. Gente que está aqui gastando tempo, gastando dinheiro, gastando conhecimento, gastando saliva, mas não está nem aí para o além, para o depois. E quando isso aqui acabar? Eu tenho falado muito nisso. Uma vez mamãe chamou minha atenção. Minha mãe, não sei se ela está online agora. Se não tiver agora, vai estar durante a semana, que ela assiste os nossos cultos toda semana. Acho que ela quer saber como é que eu estou me portando, né? Mamãe. E teve um dia que ela falou assim: filho, você está falando tanta eternidade, está tudo bem com você? Mãe é fogo, né? Pressão está boa, coração está bom, está tudo bem na igreja. Ai, filho, você está falando tanto em olhar para a eternidade, não é? Bom, aí eu falei: mãe, é o que eu creio. Ou o homem espiritual olha para a eternidade, ou aqui nada faz sentido que eu fale. É o que eu falei de manhã, a verdade coerente da nossa fé. Eu entendo, mamãe quer que o filhinho viva bastante, né? Mas o filho pode ir qualquer hora. É meio ilógico isso, pais sepultarem filhos, mas a gente prega essa verdade. Eu tenho que estar preparado. E o que Jesus vem falar em Mateus capítulo 6 é para você, que acha que está tudo bem, só porque você fala que Jesus é o Salvador da sua alma, mas se Ele ainda não é o Senhor e não te ensinou a usar os seus dias, os seus recursos, falta ainda quase tudo. Então, a próxima vez que você ler o Sermão do Monte, saiba que Mateus 5, 6 e 7 não foi descrito para uma multidão, não. Parece que foi, mas não foi. Jesus reuniu os 12 ali entre si, para si. E digo mais, hein? Alguns até vão debater, e aí você pode depois estudar isso comigo mais a fundo. Eu vou lançar aqui uma pimenta aqui no seu conhecimento bíblico, que na verdade o Sermão do Monte não é um sermão inteiro. Mateus compilou tudo em 3 capítulos. E a razão de eu dizer isso é muito simples. É um raciocínio muito simples. Você tem algumas referências nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, e alguns até em João. Não, João não tanto, mas você vai encontrar alguns dos ensinamentos que nós encontramos em Mateus 5, 6 e 7 compilado, tudo juntinho, tanto em Marcos quanto em Lucas, separadamente, em momentos distintos. Jesus vai falar da semeadura no momento, para Marcos. Depois de Lucas ele vai falar da ansiedade, e Lucas vai falar sobre ansiedade em outro momento, mas Mateus, como se Mateus tivesse pego
todos esses sermões de Jesus para os seus discípulos, reuniu tudo como um livrinho só e falou assim: olha, enquanto Jesus viveu aqui, ele ensinou isso para os seus discípulos. Então é o seguinte, o Sermão do Monte, e aliás tem uma classe maravilhosa funcionando aos domingos às 9 horas da manhã, estudando o Sermão do Monte, é para você crente. Direto do coração de Jesus, para você aprender o que é ser cristão de verdade. E o que Jesus vai falar nesse trechinho, e por isso eu escolhi pedir para vocês cantarem esse hino, é porque é tão fácil a gente se perder no meio dos apelos deste mundo, numa ditadura do ter, numa ditadura do impressionar os olhos, numa ditadura de agradar ao coração, e pouca coisa importa para o Deus, Senhor do Universo. Jesus usa 3 figuras aqui muito interessantes para falar dos valores terrenos em comparação com os valores celestiais. Ele diz assim: não ajuntem tesouros aqui. Por quê? Ele fala, porque aqui a traça consome, porque aqui a ferrugem corrói, porque aqui o ladrão rouba. Percebe aqui 3 elementos claros: a traça, a ferrugem e o ladrão. Só que eu preciso fazer uma observação. Quem sou eu para isso? Mas é porque você lê, e todos os tradutores concordam que ferrugem não é a melhor tradução. Na verdade, é uma palavra em grego que a única vez que ela foi traduzida por ferrugem foi aqui em Mateus 6. E que a melhor tradução seria as ratazanas, ou os ratões. Então, ao invés de ferrugem, seria que os ratos consomem. E eu vou explicar por quê. Então, veja bem, as traças comem, ou consomem. Vamos traduzir literalmente aqui: os ratos comem, ao invés de ferrugem, e os ladrões roubam. Você consegue perceber? Eu vou ajudar você a entender isso. Você consegue perceber 3 elementos da sedução dos olhos? E que depois Jesus vai completar lá em Mateus 6,30, a partir do versículo 26, mais ou menos, quando ele vai tratar das preocupações da vida, ele vai falar assim: não se preocupem com o que vocês têm que vestir, nem com o que vocês têm de comer. Nem se preocupem com o dia de amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O pensamento perfeito de Jesus, numa cadência lógica, ele vai falar que nós estamos tão preocupados em ajuntar neste mundo coisas para vestir, coisas para comer e coisas para enriquecer. E Jesus fala: aqui no mundo as roupas são consumidas pela traça. E olha, Jesus estava mexendo na ferida daquela sociedade, quanto mais da nossa. Para o oriental, o preço de uma pessoa é medido pela roupa que ela veste. Eu estou falando oriental, vou chegar no ocidente já já. Mas já naquela época, os homens se vestiam de tal maneira que pudesse se ver, por aquilo que ele vestia, a riqueza que ele tinha. Seria semelhante a hoje. Você pode ter uma camisa que tem um tal do jacarezinho impresso aqui, bordado. Mas você pode também ir lá na feirinha de Itaipava e comprar mesmo tecido com outro jacarezinho. Ele vem meio tortinho, né? Tem o tal de um cavalinho também, né? Às vezes o cavalinho está sentado, está deitado, mas é o cavalinho. Ou seja, nós nos vestimos para que os outros se impressionem com o que nós temos. Isso é muito sério. Poucos são aqueles, e temos de ser franco para admitir o nosso pecado, poucos são aqueles que nesta geração de hoje, consumista como a nossa, compram uma roupa e não está preocupado com a etiqueta que apresenta aqui no bolso, e alguns até, se possível, quanto maior, melhor, né? Tem uns que andam com um cavalinho desse tamanho, assim. Eu já vi.
tem o cavalinho, tem o passarinho, tem o jacaré, é o zoológico inteiro, para que nós nos valorizemos uns aos outros, dizendo assim, olha, eu posso. Só que Jesus fala o quê? Um dia a traça vai comer tudo isso. O tecido se desmancha. Já pegou aquela camisa velha? Começa a poer aqui na gola, depois o botão cai, vai ter uma hora que tudo isso acaba. E não faz diferença nenhuma. Depois ele vai falar sobre a comida. E aí entra aqui o problema de tradução, porque na verdade não é ferrugem, na verdade seriam os ratões ou os animais que consomem. Já naquela época, grandes celeiros acumulavam os grãos. E não era incomum, não era difícil pragas invadirem aqueles grandes tonéis, aqueles silos enormes de acumular grãos, e eles começavam por baixo a roer toda aquela estrutura, e quando se via, tudo havia consumido. Ou quando não, a própria existência da praga condenava toneladas e toneladas de alimento. E aí Jesus fala, está acumulando para quê? E as riquezas? As casas da época de Jesus eram casas de barro, e por isso que usa a expressão arrombar, porque literalmente não era arrombar como a nossa hoje, de meter o pé no cadeado, pé de cabra, não. Literalmente eles faziam um buraco na parede e entravam no lugar onde as pessoas moravam e de lá roubavam suas riquezas. E Jesus fala, de que adianta ter tanto para o ladrão levar? Eu pude conviver com um senhor, um jovem senhor, muito querido, muito liberal na obra do Senhor. Ele era um empresário bem-sucedido, tinha uma grande empresa estabelecida no seu mercado, no seu ramo, tinha muito dinheiro, e ao mesmo tempo ele era muito liberal com o reino. Ele havia doado para a sua igreja um veículo, a igreja precisou de uma Kombi, ele foi lá e deu a Kombi. Os jovens precisavam de um congresso, ele ia lá e bancava o congresso inteiro. Era um homem liberal. Mas houve um tal de plano cruzado, lembra disso? Dormimos ricos e amanhecemos todos com... Eu não, porque eu era adolescente nessa época, não tinha. Mas você dormiu com dinheiro na poupança e amanheceu com R$50, lembra disso? Sei lá, 50 cruzados, não lembro qual era a moeda. Esse homem tinha muito dinheiro. Um dia o presidente Collor foi lá e disse assim, isso aqui é nosso, por enquanto não é seu. Ele ficou louco, ele adoeceu, ele ficou enfermo, e alguns anos depois ele tirou a própria vida, porque aquele dinheiro lhe foi tirado numa noite. Onde estava o seu coração? Jesus está falando para crentes, para que os crentes vençam a tentação deste mundo, de cederem aos prazeres, aos apelos dos olhos, aos apelos e aos imperativos do ter, só para mostrar o seu valor. E Jesus faz uma comparação, amontoem tesouros nos céus. E aqui é uma informação importante para você, à luz daquilo que se descobre quando você estuda o texto, quando você pesquisa. E eu li um autor que trouxe à luz algo muito precioso para mim. Ele destaca que para o judeu, o tesouro que você tem não é a riqueza que você guardou, mas é o caráter pelo qual você é conhecido. Por isso há um ditado que diz que as mortalhas não têm bolsos. Ou seja, a roupa que se veste o defunto não tem bolso. Os egípcios até tentaram, na sua cultura, enterrar os mortos com suas próprias riquezas, no intuito de fazerem-se acreditar que na vida além da morte eles poderiam usufruir dessas riquezas. O resultado é que, ao descobrirem as pirâmides e as sepulturas daquela época, foram encontrados os mesmos tesouros, corroídos,
desmanchados ou até mesmo roubados, e nada serviu para a vida após a morte. E para o judeu, a verdadeira riqueza não é o que você tem, é o que você é. E principalmente é pelo que você é conhecido. Porque quando você morre, os seus tesouros ficam, mas o seu caráter permanece para sempre. As lembranças que levamos deste mundo, as lembranças que deixamos neste mundo, não é aquilo que nós acumulamos, mas é aquilo que nós estivemos dispostos a perder em favor do próximo. O outro conceito do judeu de acumular tesouros nos céus era a expressão genuína da generosidade. Por isso, tão evidente nos primeiros cristãos, o seu amor aos órfãos, às viúvas, aos aflitos, aos famintos. Por isso encontramos no livro de Atos a primeira igreja preocupada em não deixar que ninguém tivesse fome, em não deixar que ninguém estivesse nu, em não deixar que ninguém padecesse qualquer necessidade, porque ninguém deveria ter tanto se alguém tivesse tão pouco. Mas o que eu tenho para abençoar o outro, o que eu tenho para fazer diferença lá na eternidade. E então, quando Jesus termina o seu sermão, ele traz esta declaração que para mim é emblemática: onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Significa trazer à tona aquilo que lhe move, aquilo que lhe motiva. Viver em busca das riquezas deste mundo é como correr atrás do vento, já dizia o pregador Eclesiastes, Salomão. Acumular tesouros é como aquele homem louco, nécio, que recebe da parte de Deus a denúncia incisiva: esta noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Ter o seu tesouro, ter o seu coração no seu tesouro, determina as suas prioridades, determina os seus níveis de importância, determina o valor dos seus relacionamentos. Muitos desperdiçam sua vida, outros simplesmente gastam a sua vida, mas bem-aventurados são aqueles que tomam uma decisão de investir em sua vida naquilo que tem peso na eternidade. Rick Box diz isso num dos seus principais artigos que mais me abençoou, investindo sua vida. Ele chama a atenção para o fato de que muitos, enquanto viveram, simplesmente desperdiçaram sua vida. Gastaram seu tempo, gastaram seu dinheiro, gastaram tudo aquilo que tinham naquilo que lhe trouxe total prejuízo, em vícios, em prazeres, em maldades. Esses desperdiçaram sua existência. Outros simplesmente gastaram. Gastaram porque não construíram nada que permaneceu para sempre. Gastaram porque simplesmente deixaram passar pelos dedos todas as oportunidades, todas as pessoas, todos os recursos. E literalmente, como alguns, especialmente alguns reis de Israel e Judá, deixaram o mundo sem deixar saudade. Mas outros puseram o seu coração naquilo que permaneceria para sempre, em relacionamentos, em família, em filhos, no futuro, na obediência, no caráter aprovado, em virtudes, em benefícios, em serviço, em amor, em comunhão, naquilo que mesmo quando nós passamos, permanece ecoando e ressoando na vida daqueles que ficaram. E é isso que nos move. E a pergunta que Jesus faz subjetivamente nesta afirmação é: onde está o seu coração? Na eternidade? Naquilo que permanecerá para sempre?
Ou o seu coração, os seus alvos, as suas metas, as suas prioridades estão naquilo que é fútil, naquilo que efetivamente a traça consome, as pragas destroem, e o ladrão um dia poderá roubar? E o que você tem nas mãos ficará para quê? Meus amados, esta reflexão e este desafio deve levar-nos à reflexão acerca dos nossos valores, das nossas prioridades, das nossas escolhas, daquilo que efetivamente tem importância para nós. Se nós estamos audaciosamente apenas acumulando embalagens deste mundo, ou nós estamos construindo edifícios que vão permanecer além da nossa existência, e que aqueles que virão atrás de nós nos lembrarão não por aquilo que nós deixamos construído, mas aquilo que nós deixamos marcado. Nossos filhos se lembrarão de nós pelos bens deixados ou pelo legado da virtude, do amor, da influência, do impacto. Porque se riqueza mudasse o mundo, os ricos seriam as pessoas mais felizes do mundo. E você e eu sabemos que esta não é a verdade. O dinheiro não é pecado. O pecado está nos meios pelos quais você quer ter dinheiro. E o pecado está na maneira como você quer gastar o dinheiro. O dinheiro é bênção, não é pecado. O dinheiro é fruto do seu trabalho. O dinheiro é bênção de Deus. O dinheiro deve ser o seu servo. O dinheiro é o meio pelo qual você pode glorificar a Deus e abençoar os outros. A roupa que você veste, o alimento que você come e o tesouro que você tem em suas mãos, nada disso é pecado. O pecado está nos meios e nos fins. Nos meios pelos quais você quer ter dinheiro, nos meios pelos quais você quer ter a melhor roupa, nos meios pelos quais você quer ter tesouro, e principalmente a finalidade. Para que você quer ter o que você tem? Para que você quer ser quem você é? E principalmente, aonde você vai chegar? A partir de onde você está? Isso faz toda a diferença. Pois o Senhor Jesus nos desafiou a colocar o nosso coração no verdadeiro tesouro, que é a eternidade no céu com Jesus. Porque isso sim, não há traça que consuma, não há praga que destrua e principalmente, não há ladrão que roube a paz e a alegria e a esperança do nosso coração. Por isso vemos alguns com tão pouco e tão felizes. Por isso vemos alguns tão simples, mas tão plenos. É porque já descobriram que o maior tesouro não se pode pegar com as mãos, mas o verdadeiro tesouro é aquilo que se sente no coração: paz, alegria e esperança. Este é o nosso verdadeiro tesouro. Isto não há traça que consuma, não há praga que destrua, não há ladrão que roube, pois este é o nosso maior tesouro. As bênçãos que Deus tem para nós, a eternidade. Como crentes em Jesus, este é o nosso alvo. Como crentes em Jesus, esta deve ser a nossa meta. Como crentes em Jesus, este é o nosso parâmetro. O céu. Lá está o nosso tesouro. Lá, nada tirará de nós aquilo que Jesus conquistou na cruz. Nada consumirá, nada destruirá, mas será para sempre nosso. E começa aqui, quando o nosso coração está firmado no verdadeiro tesouro. Não aquilo que os seus bolsos acumulam, não aquilo que seu banco detém, não, mas é aquilo que o seu coração sente. Em meio à tempestade,
em meio à adversidade, em meio à contrariedade, o maior de todos os tesouros, onde eu quero que o meu coração esteja, é fincado na cruz, onde de lá eu tenho toda a paz, toda a alegria e toda a esperança. Pois o mundo pode mudar, mas eu estarei firme. Esse é o meu maior tesouro que o Senhor nos deu. Você pode abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos agora? Evidentemente, como eu disse, esta mensagem é para os crentes, mas ela traz algo no seu bojo tão profundo, que pode ser que alguém neste lugar fale assim: mas é isso que eu preciso. Estou correndo atrás do vento e eu ainda não descobri o maior de todos os tesouros. E pode ser que nesta noite você tenha a oportunidade de receber e experimentar o maior tesouro. Para nós crentes fica a lição de que precisamos ajustar o nosso coração, o nosso olhar naquilo que faz a vida valer a pena. E para você, a descoberta de que o maior de todos os tesouros não se pega com a mão, mas se experimenta com o coração. Uma alma renovada, um coração transformado, cheio de paz, de alegria e esperança. Só Jesus, o maior de todos os tesouros. Se nesta noite você quer experimentar este tesouro e receber este maior presente, eu quero convidar você, aonde você está, a levantar uma das suas mãos e dizer: sim, é esse tesouro que eu preciso, que eu buscava e não sabia onde encontrar. É isso que eu preciso, é esta paz, esta alegria, esta esperança. Eu quero ter o meu coração colocado sobre este maior tesouro, Jesus. Há alguém entre nós? Onde você está, levante uma das suas mãos, eu quero orar por você agora. Deus abençoe você, jovem, lá em cima na galeria. Há mais alguém entre nós? E nesta noite entende que o maior de todos os tesouros não é aquilo que você possui com suas mãos, mas é aquilo que você tem em seu coração. Pois o nosso tesouro está nos céus, e lá eu vou morar com Jesus. Vamos ficar de pé, vamos cantar esse hino. Céu, lindo céu, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E como o nosso tesouro está nos céus, é lá que está o nosso coração também, no céu com Jesus. Pois é para lá que vamos, é por esse céu que esperamos, e lá receberemos o maior de todos os tesouros, a alegria permanente, a paz sem fim, e estaremos juntos com o Senhor. Céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu.